Senhor, nós queremos te louvar, Senhor, e te agradecer por toda a tua bondade, Senhor, e fidelidade. Pai, eu peço a ti em nome de Jesus, que o teu Espírito Santo, Senhor Deus, faça um milagre, Senhor Deus, nessa manhã. Pai, eu peço em nome de Jesus, que haja, Senhor Deus, a revelação e o entendimento da tua palavra, Senhor, que possamos ser mudados por ela, Senhor. Pai, o Senhor mesmo disse que o teu Espírito, Senhor, testificaria de cada palavra tua, Senhor. E eu peço a ti agora nessa manhã, em nome de Jesus, que esse milagre aconteça, Senhor, e que essa palavra, Senhor Deus, seja revelada aos nossos corações, e que a gente seja mudado, Senhor Deus, por ela e transformado pela tua palavra, Pai. Peço em nome de Jesus que teu Espírito Santo permaneça neste lugar e que possamos, a Deus, ser mudados e transformados, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos, pode se assentar. Obrigado, irmãos. Aleluia. Queria que você abrisse comigo a sua Bíblia em Êxodo, capítulo 3, versículo 9. Nós vamos ler do 9 ao 14. E eu quero começar essa palavra dizendo para você que Deus, todos creem em Deus aqui? Amém. Que Deus não está morto. Que Deus está vivo. Que Ele existe e que Ele é real. Êxodo capítulo 3, versículo 9, diz assim, do 9 ao 14. E agora eis que o clamor dos filhos de Israel chegou a mim. E também tenho visto a opressão com que os egípcios os oprimem. Vem agora, pois, e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Então Moisés disse a Deus: quem sou eu que vá a Faraó e tire do Egito os filhos de Israel? E Deus disse: certamente eu serei contigo, e isto te será por sinal de que eu te enviei. Quando houveres tirado este povo do Egito, servireis a Deus neste monte, que é o Monte Horebe, onde Deus se encontrou com Moisés. 13. Então disse Moisés a Deus: eis que quando vier os filhos de Israel, e lhes disser: o Deus de vossos pais me enviou a vós, e eles me disserem: qual é o seu nome? O que lhes direi? E disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. E disse mais: assim dirás aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vós. Amém. Primeiro Deus fala com Moisés, Deus chama Moisés no meio da sarça, no Monte Horebe, e Deus dá uma missão para Moisés. Moisés, você vai ser o libertador do povo. 430 anos de escravidão, você vai ser o libertador. E Moisés não se acha capaz para essa missão, e realmente sem Deus, nada a gente pode fazer. Sem Deus, Moisés não poderia fazer isso, e Deus sabe. Por isso, Deus fala no versículo 12, e disse Deus: certamente eu serei contigo, porque sem mim você não pode fazer nada. Então, eu serei contigo. E dentro dessa fraqueza que há em nós, assim como havia em Moisés, Moisés fala: mas o que eu vou dizer a Faraó? O que eu vou dizer ao povo de Israel? O que eu vou falar? Até porque na cabeça de Moisés havia um conflito muito grande. Ele era um hebreu que foi criado no palácio egípcios. Ele era um hebreu que era rejeitado pelo seu próprio povo, que era fugitivo do seu povo que ele foi enxertado, que é os egípcios, porque ele fugiu do Egito com medo da morte. Então, com certeza havia o que eu vou dizer para Faraó, que me persegue, e o que eu vou dizer para os hebreus. Como que eu vou chegar diante deles? Olha a minha condição, Deus. Como que eu vou chegar diante deles e falar que eu sou o libertador?
e que desperte essa curiosidade em você também, para quem já conhece, sabe o contexto e por que Moisés se colocou diante de Deus dessa forma. Deus, eu sou talvez a última pessoa que poderia ir. E aí Moisés começa a arrumar argumentos, tentando arrumar argumentos com Deus para tentar fugir da tarefa que Deus tinha dado para ele. E ele começa, Senhor, mas eu não, as minhas palavras são pesadas, eu não sei falar direito. E aí Deus fica bravo e fala, Moisés, quem fez o mudo, quem fez o surdo, não fui eu? E ainda assim Deus age com misericórdia e coloca Arão junto com ele para essa missão, seu irmão Arão, para que ele vá até Faraó. E ali Arão foi como boca de Moisés, e Moisés foi como Deus diante de Faraó, porque Deus confiou essa tarefa a Moisés. E Moisés, ele se depara com dois conflitos dentro dele, como a gente viu. Ele teria que encarar Faraó, o povo mais poderoso da terra. Os conhecedores, eles eram referência a um povo muito poderoso. E encarar o seu povo, a sua família, vamos dizer assim, aqueles que eram do seu sangue. Aqueles que ele viveu a vida inteira longe, ele ia chegar até eles e ia dizer, olha, eu cheguei aqui porque o Deus dos nossos pais, se eu posso dizer assim, né? Vamos pensar nesse conflito que ele se deparou. O Deus dos nossos pais me enviou para libertar vocês da escravidão. Que conflito, irmãos. Que tempo difícil para Moisés. Mas, quando Deus fala, no versículo 12, disse Deus, certamente eu serei contigo. E porque eu estarei com você, isso vai acontecer. E ele pergunta para Deus, Deus, mas o que eu vou dizer? Quem me enviou? Qual é o nome? Qual é o nome que eu vou dizer para os filhos de Israel? E aí Deus se apresenta a Moisés e fala, eu sou o que sou. E quando você chegar até eles, você vai dizer, eu sou, me enviou a vós. Então a palavra que o Espírito de Deus colocou no meu coração para nós nessa manhã, para você que está aqui, para você que está acompanhando essa palavra, Deus me enviou aqui para dizer, eu sou o que sou, e eu estou com vocês. Porque em tempos difíceis, a gente pode ir a dois extremos. Ou a gente se afasta completamente de Deus, ou a gente se aproxima mais de Deus. Porque quando as coisas começam a ficar difíceis, irmãos, quando há muita dúvida, muito conflito, as perseguições, as tribulações, as lutas, elas vão aumentando. E talvez com uma grande tribulação a gente vai se afastando de Deus. Ou, através do Espírito Santo, você vai se aproximando mais de Deus. Só que Deus, Ele é vivo. Deus não está morto, Deus está vivo. E eu não pude deixar de linkar essa palavra aos tempos que a gente tem vivido hoje. Eu não sei você, mas é uma onda de medo, é uma onda de enfermidade, é uma onda de desinformação, é uma onda de confusão, é uma onda de coisas que parecem que vão tentando roubar a nossa fé e minar o nosso relacionamento com Deus. E eu comecei a pensar no povo aqui no Egito, 430 anos vivendo em terra estranha. Ali morreram pessoas e nasceram pessoas. Ali pessoas nasceram e morreram como escravos no Egito. Agora, como é que fica a esperança daquelas pessoas que estavam vivas ainda? Como que ficava a memória dessas pessoas? Porque eles tinham memórias de Deus, porque ainda existiam homens e mulheres de Deus que contavam aos seus filhos sobre o Deus de Abraão, o Todo-Poderoso, o El Shaddai. Porque foi assim que Deus se apresentou para Abraão. Abraão, eu sou o Todo-Poderoso, eu sou El Shaddai. Esse foi o nome de Deus dado aos hebreus. Quando Deus chama Abraão e eles vão levados através da família de Jacó como convidados ao Egito
por José, seu filho, e chegando lá, passados-se muitos anos, José vem a morrer, Faraó, aquele que amava José, vem a morrer, e o povo começou a crescer, porque existia uma promessa sobre esse povo, que eles seriam como a areia da praia, como as estrelas do céu, e eles começaram a se multiplicar. Só que a escravidão veio, Satanás não queria que eles crescessem, e opressão em cima de opressão, e trabalho em cima de trabalho, e pessoas nasciam, pessoas morriam, e nada acontecia. E nada acontecia. E ainda assim, aqueles remanescentes, homens e mulheres de Deus, contavam as promessas de Deus. Olha, existe um Deus, o Todo-Poderoso, o El Shaddai, aquele que chamou Abraão, aquele que chamou Isaac e Jacó, ele vai nos dar a terra que emana leite e mel. Só que só se passaram, irmãos, 430 anos. 3 ou 4 gerações, talvez. Como eu disse, pessoas nasceram e morreram ali no Egito. Mas Deus não está morto. E nessas ondas que a gente tem vivido, num caos de confusão, de opiniões, eu quero dizer para você, Deus não está morto. Deus está vivo e tem olhado por cada um aqui nessa manhã. Deus tem as suas promessas para você e para mim. E as promessas de Deus, elas não mudam, elas não acabam. Elas vão se cumprir na nossa vida. E quando Deus ouve o clamor do seu povo, no versículo 7, e disse o Senhor: tenho visto atentamente as aflições do meu povo, que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa dos exatores, porque conheci as suas dores. Deus sabe de cada uma das suas necessidades, Deus sabe de cada uma das suas provações, tudo aquilo que tem afligido o teu coração, tudo aquilo que tem te perturbado, tudo aquilo que tem gerado confusão na tua mente, tudo aquilo que tem tirado a tua paz, Deus sabe de todas as coisas. E Deus se apresenta para você hoje e para mim nessa manhã dizendo: eu sou o que sou, eu sou o Senhor. Eu posso fazer todas as coisas. E irmãos, eu peço ao Espírito Santo que traga essa clareza ao nosso coração nessa manhã. Nós servimos ao Senhor Deus, o Todo-Poderoso, ao El Shaddai. Nós servimos ao grande Eu Sou. Deus tem o domínio sobre tudo e sobre todos. E Deus está se apresentando para nós essa manhã. E Deus tem se apresentado a nós todos os dias. E Deus tem falado com cada um de nós, em casa, nas suas orações. Só que as tribulações, as preocupações da vida podem estar roubando esse grande eu sou de você. Deus, Ele nunca vai desistir de você, Deus nunca vai desistir dos planos que Ele tem para você, mas nós desistimos de Deus, irmãos. Pois na história, quando a Bíblia nos conta, quando Moisés vai até o povo, quando eles se deparam com o Mar Vermelho, depois que eles foram libertos da escravidão, depois que Deus manifesta todos os seus sinais, depois que Deus se manifesta endurecendo o coração de Faraó, trazendo as pragas e os sinais sobre a terra do Egito, ainda assim o povo chega diante do Mar Vermelho e começa a murmurar. Fala: Moisés, pois lá no Egito a gente pelo menos tinha onde morrer. Pelo menos a gente tinha onde morrer, tinha sepulcros para nós. Pelo menos lá a gente tinha o que comer. Eles começam a murmurar e questionar. Porque já aceitavam uma vida de escravidão. A opressão, a perseguição, os problemas já sufocavam tanto eles que viver como escravo era melhor do que ser livre. Agora eu te faço uma pergunta nessa manhã. Quem aqui gostaria de ser escravo de algo? Quem aqui gostaria de viver uma vida como escravo? Preso? Ninguém. E por isso Jesus Cristo veio para nos libertar. E se o Filho vos libertar, como diz a palavra, verdadeiramente sereis livres.
Só que tudo isso, toda a sua vida, todas as suas preocupações, podem tentar te afastar do grande eu sou. Só que Deus nos traz nessa manhã, e Deus traz essa palavra para mim e para você. Eu sou o que sou. Eu sou o que sou, confia em mim. Aqui no caso do povo hebreu, aqui quando Deus liberta, Deus envia Moisés como libertador. E Moisés é como Deus diante de Faraó, porque Deus dá poderes a Moisés. E Arão é como boca de Moisés diante de Faraó. E eu quero aquecer aqui como boca de Deus para você. E eu quero dizer para você que Deus não está morto e Ele tem visto todas as suas aflições. E não só as suas aflições, mas as aflições do seu povo e dos seus filhos nessa terra. Mas nós, como conhecedores e filhos de Deus, nós temos que nos manter firmes, irmãos. E fugir da aparência do mal, fugir daquilo que é mal. Fugir daquilo que pode em algum momento te afastar de Deus, fugir de problemas, de situações que podem te levar a se afastar do Senhor. Deus, quando se apresenta a Moisés, Ele fala, eu sou o que sou. E esse eu sou é Yahvé. Yahvé, traduzido é um Deus presente e ativo, vivo, que faz, que realiza. E por que Deus se apresenta assim a Moisés e ao seu povo? Porque ali Deus estava vivo e ativo. E por isso Deus traz os seus sinais no Egito. Por isso Deus começa a trazer o seu poder sobre aquele povo. E Deus começa a manifestar. Deus começa a se manifestar trazendo as pragas, até a última, que é a morte dos primogênitos. E ali Deus faz uma aliança com o seu povo. E Deus fala, Moisés, vocês vão marcar as portas e janelas da sua casa, porque nessa noite o anjo da morte passará aqui, e todo primogênito vai morrer, mas aqueles que tiverem a marca, viverão. E Moisés obedece às orientações de Deus, Moisés obedece àqueles que tinham fé e acreditavam no Deus de Israel, no Todo-Poderoso, no grande eu sou, obedeceram e levaram essa marca e viveram a bênção de Deus. E os que não acreditaram, morreram, sofreram e pereceram diante dessa morte. E foi aí que Deus trouxe a libertação para Israel. E Deus tem manifestado os seus sinais para nós, irmãos. Deus tem nos ensinado a como ter a marca de Cristo sobre nós. E talvez a maldição e as pestes e tudo tenha invadido a tua casa porque você não tem carregado a marca de Cristo. Talvez você não tenha conseguido viver uma vida plena com o Senhor, porque você não tem buscado intimidade com o grande eu sou e tem se enroscado com as coisas dessa vida. E Deus separa o seu povo, Ele chama Israel, os hebreus de seu povo. No capítulo 6, versículo 2, um pouco mais à frente. Seis 2 diz assim, falou mais Deus a Moisés e disse, eu sou o Senhor, eu apareci a Abraão e a Isaque e a Jacó, como o Deus Todo-Poderoso, como a gente acabou de falar. Mas pelo meu nome, o Senhor não lhe fui perfeitamente conhecido. E também estabeleci o meu concerto com eles, para dar-lhes a terra de Canaã, a terra das suas peregrinações, na qual foram peregrinos. E também tenho ouvido o gemido dos filhos de Israel, os quais os egípcios escravizam. E me lembrei do meu concerto. Portanto, dize aos filhos de Israel, eu sou o Senhor, e vos tirarei debaixo das cargas dos egípcios, vos livrarei da servidão, e vos resgatarei com um braço estendido e com juízos grandes. Eu vos tomarei por meu povo, e serei o vosso Deus. E sabereis que eu sou o Senhor, vosso Deus, que vos tira debaixo das cargas dos egípcios. E eu vos levarei
a terra acerca da qual levantei a mão, que daria a Abraão, a Isaque e a Jacó, e vô-la darei por herança, eu, o Senhor. Aqui, Deus diz, eu me apresento a vocês com o meu nome, eu sou o Senhor. Eu me apresento a vocês como Senhor, e Deus está se apresentando a nós como Senhor, o Todo-Poderoso. E Deus chama aqui, e eu vos serei, e vós sereis o meu povo, e eu serei o vosso Deus. Irmãos, Deus está nos chamando para um relacionamento de intimidade. E como está o grande eu sou na sua casa hoje? Como está Deus na sua vida, irmão? Como está a presença de Deus dentro da tua casa? Como seus filhos têm visto Deus na sua vida? Como seus netos têm visto Deus na sua vida? Será que os seus filhos conhecem você porque você é um homem de Deus? Será que os seus netos veem você como um avô ou uma avó que ora, que intercede com uma mulher de Deus? Será que os seus irmãos, será que a sua esposa, será que o seu marido tem visto você como uma mulher de Deus, que ora, que confia? Ah, pastor, mas da minha vida quem sabe sou eu. Sim, sem dúvida. Quem sabe da sua vida com Deus é você. Mas você é uma carta aberta e lida por todos. Aquilo que você faz vai ficar como um legado para os seus filhos. Aquilo que você faz aqui em vida na terra vai ficar como um legado para a sua geração. E Deus está te chamando hoje, eu sou o seu Deus, e vocês são o meu povo. Aqui o povo de Israel estava atribulado, perseguido, afligido. 430 anos de escravidão. Alguns já tinham até sido cauterizados pela escravidão, e já nem queriam mais ser livres, queriam viver como escravos. Pois é isso que Satanás faz, ele vai inculcando algo em você, ele vai dizendo aquilo que você é isso, até que você não consegue se libertar daquelas palavras que Satanás fica lançando na tua mente. Só que Cristo diz que você é uma nova criatura. Que as coisas velhas já se passaram e tudo se fez novo. E aquilo que você fez no passado, só Deus, através de Jesus Cristo, pode jogar no mar do esquecimento. E a sua vida é uma nova vida com Cristo. Mas Satanás continua dizendo para você, você é escravo e você nasceu escravo e vai morrer escravo. E essa palavra fica ecoando no teu coração e você fica aceitando essas palavras de Satanás, que você não consegue ser liberto, que você não vai sair dessa, que você não vai vencer, que você não tem ninguém, que você é sozinho. E Deus está dizendo para você, eu sou o Senhor. Eu sou o seu Deus. Deus está se apresentando para nós, irmãos. Pastor, mas parece que Deus está calado, parece que as coisas não acontecem. Os dias estão difíceis. Mas é nessa hora, irmãos, que ou você se aproxima de Deus, ou você se afasta de Deus por completo. Na minha casa, quando as coisas começam a ficar difíceis, nós nos aproximamos de Deus. Quando as coisas começam a ficar difíceis, a gente começa a entender que a gente precisa estar mais perto de Deus. Quando as coisas estão bem, a gente também está perto de Deus. Mas quando as lutas começam a se levantar, irmãos, quando as guerras começam a ser travadas, é hora de você colocar o teu joelho no chão um pouco mais. É hora de você ler um pouco mais a Bíblia. Eu sei que aqui nessa manhã, eu sei porque eu conheço, tem muitos guerreiros e guerreiras de oração aqui. E eu quero dizer para você, não pare de orar. Não pare de orar. Vamos bombardear o inferno com as nossas orações. Vamos desfazer as obras de Satanás. Eu sei que tem profetas aqui também de Deus. Comece a profetizar na tua casa. Ah, mas o apóstolo não marca uma reunião dos profetas. Não precisamos marcar reuniões, porque você é profeta lá na tua casa.
você é intercessor lá no teu quarto, quando você coloca o teu joelho no chão. Daniel, quando ele orava a Deus, ele orava no seu quarto, em secreto. E Deus ouvia a sua oração. A sua oração pode mudar uma cidade, a sua oração pode mudar uma família, pode salvar filhos, a sua oração pode salvar um casamento, a sua oração pode salvar uma nação. Se você entender que o grande eu sou está com você, do teu lado, você pode mudar o mundo com a sua oração. Deus, quando chamou Moisés, Moisés disse: Senhor, mas eu não sou capaz. E Deus disse: eu serei com você, Moisés. Eu vou estar com você. Meu irmão, quando Deus diz para mim e para você: eu estou com você, acabou. Acabou. Não tem quem possa te parar, não tem acusação, não tem escravidão, não tem pensamento, não tem doença, não tem enfermidade, não tem qualquer coisa que possa te parar. Mas nós precisamos trazer Deus para perto de nós. Porque Jesus disse: o meu reino não é deste mundo. E por isso Jesus veio para trazer o reino de Deus à terra. Se a gente se move conforme o mundo se move, nós não temos o reino de Deus em nós. Porque se a nossa vida é ditada por aquilo que nós vemos, nós não temos o reino de Deus em nós. Pastor, está tudo difícil, as coisas estão confusas, eu não sei mais o que fazer, é pânico, é doença, é enfermidade. Ora, traga o reino de Deus para a tua casa. Cumpra os princípios de Deus, mandamentos de Deus. Existem coisas da Bíblia, coisas que Deus nos deixa, irmãos, dito, que são inegociáveis, que tem que ser feita. A gente não pode ter um relacionamento com Deus à distância. Não dá para se relacionar com Deus à distância, você precisa ser próximo de Deus. Não tem como eu vencer as minhas provações se eu não estiver próximo de Deus. Não tem como a minha fé ser aumentada se eu não estiver próximo de Deus. Não tem como eu vencer Satanás se eu não tiver Jesus Cristo em mim. Não tem como eu vencer o medo se eu não tiver fé em Jesus. Eu preciso acreditar que Deus não está morto e que o grande eu sou está comigo. E por isso a igreja, por isso a gente está aqui junto. Com certeza você conhece um ou dois ou mais irmãos que se desviaram nos últimos 2 anos. Com certeza. Por quê? As aflições, irmãos. Satanás está oprimindo o povo. Satanás está oprimindo a humanidade. A gente sabe, a Bíblia nos deixa escrito quais são os planos de Satanás. Se você não sabe, comece a ler a Bíblia. Como dizia Billy Graham, a Bíblia é mais atual do que o jornal de amanhã. Então a notícia que o jornal vai dizer amanhã, a Bíblia já tem escrita para mim. Então se você quer estar na frente, leia a Bíblia e você sempre vai saber de tudo. Satanás está oprimindo a humanidade, irmãos. E você já parou para pensar que aqueles que forem fiéis, permanecerem firmes, acreditando no grande eu sou, serão usados por Deus para trazer salvação à humanidade? Você percebe que a humanidade está caminhando para um fim que só Jesus Cristo pode salvar? Você consegue perceber isso? Porque o dinheiro, o conhecimento, a ciência está sendo banalizada. As pessoas, o conhecer. Mas o grande eu sou pode curar qualquer enfermidade. O grande eu sou pode agir em qualquer coisa. Ele pode fazer qualquer coisa. E aqueles que estiverem firmes, os remanescentes que permanecerem firmes, acreditando nessa palavra, acreditando que o grande eu sou está presente sobre nós, verão e viverão os milagres de Deus nessa terra, irmãos. Esses dias,
Esses dias aí eu estava em casa e Deus fala comigo muito em sonhos, muito, muito mesmo. E Deus me deu um sonho, assim como Ele falou comigo sobre o Picos, que Deus já vinha falando com a igreja sobre Picos. Deus falava com o apóstolo há 15 anos. E um dia eu tive um sonho e Deus me levou até o Piauí, em sonho. E no sonho eu perguntava, Deus, o que é isso? E Deus falava, aqui é o Piauí, aqui é Picos. E aí, orando, Deus disse para que a gente fosse para lá e nós fomos. O apóstolo nos enviou para lá e hoje nós temos uma igreja lá. E esses dias, que está uma bênção, né? A igreja em Picos está uma bênção. Um abraço para os irmãos lá de Picos. E esses dias Deus me deu mais um sonho. Ainda não é tempo, mas vocês em breve saberão. Deus tem confiado a nós, irmãos, famílias, cidades, povos e nações. As portas das nações vão se abrir. Só que elas vão se abrir para aqueles que estiverem firmes em Jesus. Porque Deus não vai contar com os covardes, irmãos. Deus não vai chamar e não vai contar com pessoas covardes. E é nessa hora, é nesses dias que a gente tem que crer no Todo-Poderoso. É nessa hora que a gente tem que se relacionar com Ele. É que a gente tem que orar. Quanto você tem orado, quanto você tem falado com Deus, o quanto você tem crido na palavra de Deus, o quanto Deus está presente na sua casa hoje. Eu não sei você, mas a gente só vê notícias tristes. É doença, é morte, é separação, divórcio, filho contra o pai, pai contra o filho, e é uma infinidade de coisas. Ainda bem que a Bíblia já nos diz tudo sobre tudo isso. Mas ao mesmo tempo que a Bíblia diz sobre tudo isso que vai acontecer, sobre todo o mal que virá, a Bíblia também nos dá o caminho para que a gente tem que seguir, irmãos. E eu queria que você abrisse em Romanos, capítulo 8. Romanos 8, 31. Diante de tudo isso que nós estamos vivendo nesses dias, essa palavra do grande eu sou é a palavra que Ele tem para nós. Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se o Deus de Israel, se o Deus Todo-Poderoso, aquele que disse para Abraão, Isaque e Jacó, se manifestou a Moisés e disse, eu sou o que sou e eu estou com vocês, eu ouvi o clamor do povo e eu vou libertar. Você pode perceber que todas as vezes que Deus diz em fazer algo, Ele diz, eu farei, eu estarei e eu vou fazer. Por quê? Porque tudo vem dEle. Tudo vem de Deus, todas as coisas foram feitas por Deus. Então, se nós não tivermos Deus na nossa casa, nós não temos nada e não podemos fazer nada. Mas, se você tem Deus na sua casa e na sua vida, o que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por mim, quem será contra mim? Quem será contra nós, irmãos? Quem vai impedir o agir de Deus na sua vida? Quem vai impedir o agir de Deus na tua casa, na igreja, em tudo que você faz? Quem? Aquele, versículo 32, aquele que nem mesmo ao seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como não nos dará também com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos,
o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte todo dia. Fomos reputados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Porque eu estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Diante de todas as coisas que você tem visto, eu quero, em nome de Jesus, ser boca de Deus e dizer para você: nada pode te separar do amor de Cristo. Irmãos, se nós todos aqui sairmos daqui nessa manhã, entendendo esse poder dessa aliança que Jesus fez, porque aqui, o grande eu sou, aqui, aos romanos, essa palavra, o grande eu sou, já é Emanuel. E Emanuel é Deus conosco. Aqui Deus o seu nome é colocado como Emanuel, porque a Bíblia fala em Mateus capítulo 1 que a Virgem Maria teria e daria à luz a um filho que se chamaria Jesus, e o seu nome seria Emanuel, que é Deus conosco. Aqui o grande eu sou já se manifesta a mim e a você como Deus presente. O Deus que faz, o Deus presente, o Deus que está ao seu favor. E a Bíblia fala: nada pode nos separar, nada. Versículo 35, quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, a angústia, perseguição, fome, nudez, perigo ou espada. E cada um aqui, eu tenho certeza que pode se encaixar em alguma dessas provações. A nudez aqui talvez seja a vergonha. Talvez a vergonha tente te separar do amor de Deus. Isso a Bíblia não diz, mas talvez Moisés tivesse vergonha do seu povo. Talvez ele se envergonhasse de voltar diante do seu povo e falar assim: olha, eu vim aqui libertar vocês, o Deus e os nossos pais se manifestou a mim. Talvez ele tivesse vergonha, por quê? Porque ele sempre viveu no palácio, tendo as mordomias, sendo que ele era um hebreu, um escravo, descendente de escravo. Talvez a vergonha tente te parar e tente te separar do amor de Deus. Talvez o teu passado traga vergonha para você e você é travado e não consegue fazer as coisas ao Rei da Glória. Só que a Bíblia fala: nada pode nos separar do amor de Deus, porque todas as coisas são passado, nem o presente, nem o porvir. Nada pode te separar do amor de Deus. A espada, as guerras, talvez as tribulações tenham tentado te afastar de Deus. Não aceite. Quando a espada se levantar contra você, você saca a sua também, porque você é um guerreiro, uma guerreira do Senhor. Tempos de paz e tempos de guerra. Jesus veio para trazer juízo. Jesus veio trazer salvação, mas também a espada. Vão ter dias, irmãos, que a gente vai ter que tirar a espada e lutar. Não contra você, não contra mim, mas contra principados e potestades. Em que? Em oração, em jejum, buscando a Deus na madrugada, clamando ao Senhor Todo-Poderoso. As perseguições, a fome, a necessidade, talvez as necessidades que você tem passado, possa tentar te separar do amor de Deus. Confia em Deus. A Bíblia fala que não há um justo
que venha mendigar o pão. Fica firme, se você tem honrado a Deus, se você tem servido ao Senhor com alegria, se você tem honrado ao Senhor obedecendo os seus mandamentos, firme. Não dobra os seus joelhos diante da guerra. Fica com a espada na mão e firme, porque Jesus vai te dar a vitória. Apóstolo Paulo, quando diz, eu estou certo, e eu tenho essa certeza, irmãos. E em nome de Jesus, eu quero que essa certeza também invada o teu coração nesses dias. Diante dessas coisas que nós temos vivido, eu quero dizer para você, eu estou certo. Diga você também aí, eu estou certo. Agora diga como uma pessoa convicta mesmo, eu estou certo. E agora eu vou completar para você. Que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem potestades, nem presente e nem porvir, nem altura, nem profundidade, nem alguma criatura poderá nos separar do amor do grande eu sou, que é Deus, que está em Cristo, Emanuel, o Deus conosco, o nosso Senhor. Não desista das suas lutas, fique firme, traga Deus para perto de você. Talvez nessa manhã você precise marcar as portas e janelas da sua casa com o sangue do Cordeiro. Talvez a morte esteja se aproximando da tua casa. Passa o sangue do Cordeiro na porta da tua casa. Unge a tua casa hoje. Você é a autoridade aonde você estiver. Você e o Espírito Santo, como diz o apóstolo, é maioria em qualquer lugar. Se você tiver o Espírito Santo ao seu lado, se você tiver a marca de Cristo, nada pode te separar do amor de Deus. E pode passar anos, 400 anos, pode passar o tempo que for, assim como foi com o povo. Deus vai se manifestar. E a hora que você começar a clamar a Deus, Ele vai ouvir o seu clamor e Ele vai responder a sua oração. Amém? Creia nessa palavra, acredite em Jesus. E que nessa manhã a gente possa trazer Deus para perto de nós, para dentro da nossa casa, para dentro do nosso lar, para que a gente possa viver as bênçãos e as promessas do Senhor. Amém? Que essa palavra fique no teu coração e que dela gere muitos frutos e que você seja abençoado por ela. E para você que está acompanhando essa palavra, eu espero que o Espírito Santo fale com você e que você também seja cheio do Espírito Santo em nome de Jesus. Amém.